número 1. Quem achou, diga amém. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 1 e o capítulo 2. Não é inteiro não, só o capítulo 1 e o versículo 1, o capítulo 2 e o versículo 1. Vamos lá. Jonas capítulo 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, eu vou ler o 2, levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Capítulo 2. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse, clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e Tu ouviste a minha voz. Se quiser deixar sua Bíblia aberta, pode deixar sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer menção do capítulo 1 e do capítulo 2, sobre esse homem chamado Jonas. Eu vou ser bem rápido. Nós conhecemos a história de Jonas pelo vento que vai vir sobre o barco. E vento na Bíblia é comum. Jesus, ele sempre fez milagres, e o próprio Deus também fez milagres na Bíblia Sagrada, utilizando o próprio vento. Em Marcos capítulo 6, versículo 45, nós vamos ver a história de Jesus e os discípulos e a tempestade. No livro do Êxodo, capítulo 14 e no versículo 21, nós vamos ver a história de quando Moisés estende a mão e o mar vermelho, ele se abre através de um vento. No livro de Jó, capítulo 38, Deus vai responder a Jó no meio de um vento. Em Atos capítulo 27 e versículo 14, já não é um vento que nós vamos ver em Atos, mas é um tufão, literalmente um tufão. Um tufão que arrastava o navio de um lado para o outro com violência. Aqui no episódio de Jonas, esse vento quem mandou sobre o barco de Jonas não foi o diabo, foi o próprio Deus. Se você ler comigo o capítulo 1, versículo 4, a Bíblia vai dizer, mas o Senhor enviou um grande vento ao mar. Então não foi o diabo que mandou aquele vento, foi o próprio Deus que enviou aquele vento. Mas o episódio de Jonas também fala sobre um peixe. E Deus é especialista em trabalhar com milagres envolvendo peixes. Basta apenas você dar uma olhada na Bíblia Sagrada, no episódio em Mateus, quando Jesus manda Pedro ir ao mar, lançar o anzol e pegar um peixe com moeda na boca. Basta apenas você passar nos evangelhos, você vai ver a história dos 153 peixes que foram pescados, grandes peixes. Se você olhar a história de Jesus e a multidão no deserto, vai ter um menino ali, tem um menino, e aquele menino tem 5 pães e 2 peixes. Repare que o cenário que Jonas está envolvido é um cenário que Deus tem um controle. E as duas situações que vai acontecer com Jonas já são situações que o próprio Deus já utilizava na Bíblia Sagrada para gerar milagres, que era vento e peixe. Mas tem um detalhe, Jonas, ele falava com Deus? Sim. Jonas ouvia a voz de Deus? Sim, senão ele não tinha fugido. Deus falou para Jonas, vai para Nínive. Jonas muda a rota e vai para Tarsis, que era muito mais longe.
Deus fala para ele: vai para Nínive, e ele muda a rota e vai para bem mais longe, para Tarsis. Só que o que chama atenção aqui, o que nos chama atenção na história de Jonas, é que Jonas, no capítulo 1, ele não ora. Eu vou repetir para você entender isso. O capítulo 1, Jonas não ora. Eu já li isso aqui, já reli, eu li hoje de novo. O capítulo 1, Jonas não ora. Jonas só vai orar no capítulo 2. E o capítulo 2 começa dizendo: então Jonas orou ao Senhor. Mas no capítulo 1 é Deus falando com ele e ele fugindo, mas ele não ora. Ele é crente, mas ele não ora. Ele até vai para a vigília, mas ele não gosta de oração. Ele tem amigos crentes, mas não ora. Mas ele sabe onde é a igreja, mas ele não ora. E aí, quando nós não oramos, a tendência é que as coisas começam a piorar para nós. E além de piorar para nós, é envolver pessoas na nossa vida que não deveria envolver. Porque quando a gente ora, a gente tem discernimento. Quando você ora, Deus fala. Quando você ora, Deus responde. O capítulo 1, Jonas, ele não ora. E aí vai vir um vento sobre o barco. E o barco está quase se despedaçando. E não era o diabo, era Deus. Precisamos tomar um cuidado, porque tem ventos que Deus permite na nossa vida e não é o diabo. Tu está achando que é o diabo e não é o diabo, é Deus que está permitindo. Deus está permitindo o vento porque Deus quer ter um momento de intimidade com você através da oração. E aí Jonas entra no barco e os marinheiros não perguntam nada. E quando ele entra no barco, a tempestade vem porque Deus manda. E quando o barco começa a sacolejar de um lado para o outro, os marinheiros acham que é a carga e começam a jogar a carga fora. Mas o problema não era o barco, o problema não era a carga, o problema não eram os marinheiros. O problema era um homem que não estava mais orando, mas estava dentro de um barco. E a tendência é que quando a pessoa vai parando a vida de oração, ela vai esfriando na fé. Tudo para ela começa a ser natural. Ela vai brincando com o pecado, ela vai brincando com aquilo que não pode. Deus está falando para ela ir para cá, ela está indo para lá, começa a fugir da presença de Deus. Eu disse ontem na igreja que eu ministrei sobre ceia, eu falei algo que eu, com temor e com tremor, eu vou dizer aqui. Tem muita gente brincando com Deus e com as misericórdias de Deus. Tem muita gente brincando com as misericórdias de Deus. Pastor, mas elas não são infinitas? Sim, mas cuidado, viu? Porque o teu livre-arbítrio não é livre no sentido de que faça o que você quiser. O seu livre-arbítrio tem limite, e o limite se chama soberania de Deus. Tem gente brincando com o pecado porque não ora mais, já começa a viver uma vida de adultério. É gente brincando com o pecado porque não ora mais. As brincadeiras dele já não tem mais limites. As brincadeiras dela já não tem mais limites. São brincadeiras que ele já está expondo o cônjuge, expondo o outro. Já está perdendo tudo, porque já não tem mais uma vida de oração. Porque quando nós temos uma vida de oração, tem um negócio dentro de nós que é ativado, chamado de temor. Temor é quando você vai pecar e ele fala: cuidado que você não nasceu para isso. Aí você volta. O medo e o temor, quando andam juntos, é bom para nós.
Jonas não ora, e a tempestade vem sobre o barco. Mas no capítulo 2, olha o que a Bíblia vai dizer. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe. Mas Jonas orou ao Senhor, porque depois de uma tempestade, depois do peixe, ele ora. Aí Deus estava dizendo para nós: eu vou preparar um peixe na sua vida, para você orar, nem que seja dentro de um peixe, Jonas. Agora, ele já é profeta, mas não ora mais. Já aprendeu a ouvir a voz de Deus, mas não tem mais aquela mesma intimidade. Agora eu vou te falar um negócio. Deus sabe como nos fazer orar. Deus sabe como te fazer clamar. Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe como fazer você vir para a igreja. Deus sabe. Olha, Deus está falando o coração de alguém aqui na live, pela internet, na televisão. Deus está falando o coração de alguém nessa noite. Eu sei como te fazer orar, já que você não quer ir por conta própria. Aí Deus está dizendo, nem que seja no peixe, mas você vai orar. Por que no peixe, pastor? Porque dentro do peixe não tem líder para te ajudar, é você e Deus. Porque dentro do peixe não tem pastor para te ajudar, é você e Deus, Jonas. Porque dentro do peixe já não tem mais para quem você ligar, é você e Deus, Jonas. Porque dentro do peixe não tem ninguém para falar, vem cá que eu te ajudo. Não tem, é você e Deus. Peixe está falando de processo. Às vezes Deus permite a tempestade, Deus permite o vento. Entra gente na sua vida, sai gente da sua vida. Começa a perder coisa, vai perdendo bagagem. O problema não é a bagagem. Está perdendo o que você adquiriu ao longo da vida. Está perdendo o que você conquistou ao longo da vida. E o problema não é isso. O problema, quem sabe, é você. Está desfazendo do que você conquistou por causa da negligência da oração. Aí Deus permite um peixe. O peixe engole Jonas. E lá dentro é só Jonas e Deus. Só Deus e Jonas. E tem um porém. Às vezes a pessoa pergunta, pastor, Deus está em silêncio. Não é que Deus está em silêncio. É porque dentro do peixe, Deus quer que você se pronuncie, para Ele voltar a ouvir a sua voz de novo. Quem sabe eu estou falando para alguém que está aqui passando por um processo como o de Jonas, dentro de um peixe. Ele está dizendo, pastor, eu não aguento mais. Mas foi Deus que permitiu esse peixe na sua vida. Esse silêncio. Ninguém mais te ajuda, ninguém... Parece que você está isolado no meio de todo mundo. Sabe o que é isso? Peixe. Ninguém mais te estende a mão. Peixe. Ninguém mais te liga. Está dentro de um peixe. E olha o que a Bíblia vai dizer. Capítulo 2, versículo 10, para mim terminar. Deus responde. Olha, oh glória a Deus. 2:10. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Por que Deus não falou com Jonas, mas Deus falou com o peixe? Porque se foi Deus que permitiu a prova, a luta, o peixe, oh glória, Ele é o mesmo Deus que vai tirar a prova, a luta e o peixe. Só que a gente quer que Deus fale com a gente do nosso jeito. A gente quer vir para a igreja e está dizendo, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo hoje daquele jeito. Deus está dizendo, eu não vou falar daquele jeito, porque hoje é eu que quero ouvir a sua voz. Deus, hoje eu quero que
o Senhor usa o profeta, Deus está dizendo: eu não vou usar profeta. Você está dentro de um peixe. Hoje quem vai ser o profeta é você. Hoje é eu que vou ouvir a sua voz. Por quê, pastor? Porque do lado de dentro você não tem resposta, mas do lado de fora Deus está trabalhando e movimentando o peixe em seu favor. Eu vou dizer um negócio: enquanto você clama agoniado dentro do peixe da sua vida, Deus do lado de fora, Ele está trabalhando para movimentar o ambiente da oração. Pastor, o que é isso? Enquanto você abre o teu coração aqui, clamando, chorando, gritando, tem gente que quem sabe entrou nessa vigília na marra, na força no sentido de que veio no limite. Aí tu está dizendo: Deus, fala comigo. E Deus está dizendo: não, hoje é eu que quero que você fala comigo, porque já tem tempo que eu não ouço a sua voz. Você está acostumado o pastor orar, o profeta profetizar, a irmã ligar para você, você correr atrás de alguém. Agora hoje é eu que quero ouvir a tua voz, porque eu não quero que você viva essa vida de qualquer barco no meio de tempestade. Aí Deus está dizendo: eu quero ouvir a tua voz, Jonas. E o que o texto vai dizer, eu já termino. E disse, olha capítulo 2: então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e Ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei. Mas o capítulo 2, o verso 10: e o Senhor falou ao peixe. Eu não sei qual é o peixe da sua vida. Se o problema que você está enfrentando é no casamento, é no relacionamento, é na tua empresa, é financeiro, eu não sei qual é o problema, mas eu sei de uma coisa nessa noite: o Espírito Santo me incomoda a dizer isso para alguém que tem que ouvir essa palavra. Enquanto você clama aqui, Deus está movimentando o peixe para fazer cuspir, jogar para fora, para parar esse processo. O que é isso, pastor? O peixe simplesmente joga Jonas para fora. E quando joga Jonas para fora, o processo termina. E Jonas cai em si e fala: cara, eu estou fazendo alguma coisa de errado. Porque tem momento que você tem que tomar uma decisão na tua vida. Chega uma hora que você não pode viver somente amparado na sombra da fé, vivendo na terceirização de oração. Chega um momento que você tem que decidir de que lado você está. Chega uma hora que você tem que resolver: se quer ficar dentro de um peixe, ou se você quer clamar a Deus para que Deus te coloque para fora e passe logo esse problema, esse processo. Deus está falando para alguém nessa noite, a palavra é essa: não pare de clamar no meio das crises, não pare de buscar no meio das dificuldades. Quem sabe você entrou dizendo: Deus, hoje eu quero ouvir a tua voz, mas Deus está dizendo para você: é eu que quero ouvir a tua, porque quando eu ouvir a tua, oh glória. Quem pode levantar sua mão e adorar o nome de Jesus? Aí você veio achando, dizendo: Deus, eu vou ouvir tua voz. Aí Deus te lembra na palavra, está dizendo: nós vamos orar, mas é eu que quero ouvir a sua voz hoje. Agora é interessante, porque Jonas vai ter medo. Jonas vai ter medo. E há pessoas que eles só lembram de Deus quando tem medo, ou quando as coisas estão dando errado. Tem gente que só lembra de Deus quando as coisas estão indo para o buraco. Só lembra de Deus quando as coisas estão piorando. Quando bate o medo, corre para Deus. Quando passa tudo, some e não volta nem para agradecer. Aí papai está falando ao teu coração em casa, pela internet, aqui na TV, para falar ao teu coração: fui eu que permiti o peixe na sua vida, o vento na sua vida, tudo isso para que o meu nome seja glorificado na tua vida, na tua casa e na tua família. Fica de pé comigo, adorando e celebrando o nome de Jesus. 'Cause 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 'cause
quero orar com você nessa hora. Quero clamar a Deus por sua vida. Eu já vou terminar. Pode contar no relógio. Daqui 2 minutos eu termino. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Pai, eu preguei a sua palavra, não é a minha. É a sua. E eu passo nos corredores dessa igreja, liberando uma palavra de vida, palavra de fé, palavra de ânimo. Eu passo nos corredores dessa igreja, Senhor, crendo que o teu nome é santo e poderoso. Com as mãos estendidas, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família. Nós cremos que o altar resolve, a oração resolve. Eu creio nessa noite, Senhor. Eu vou te dar 1 minuto para você falar com Deus.